Você sabe o que é uma biografia? Biografia é a história da vida de uma pessoa. Vamos conhecer a biografia de Monteiro Lobato? José Renato Monteiro Lobato nasceu em 1882 na fazenda Buquira, em Taubaté, São Paulo. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e de Olímpia Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, no meio de sua família, tinha um apelido, Juca. Juca era um menino inteligente e criativo, que estava sempre querendo descobrir coisas. Uma de suas brincadeiras preferidas era construir bonecos e animais. Usava sabugos de milho, batatas e chuchus, espetava palitos e estava pronto o brinquedo. Naquela época, não havia fábricas de brinquedos como hoje em dia, e os brinquedos tinham que ser feitos em casa. Aos 5 anos de idade, Monteiro Lobato já sabia ler e escrever, e ele passava dias inteiros lendo os livros e vendo suas ilustrações. Foi a mãe de Monteiro Lobato que o ensinou a ler e escrever em casa. Ele adorava ler os livros que ficavam na biblioteca da casa de seu avô materno, o Visconde de Tremembé. Em 1898, aos 16 anos, perde seu pai e no ano seguinte sua mãe. Por isso, ele e os irmãos vão morar com o avô, o Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato tinha um temperamento irrequieto e pensamentos muito diferentes das pessoas de sua época. Seja você mesmo, porque ou somos nós mesmos ou não somos coisa nenhuma. Esta é uma frase de Monteiro Lobato. Era assim que Monteiro Lobato pensava, e por isso, muitas vezes, era considerado uma pessoa polêmica. Em 1898, quando tinha 16 anos, perde seu pai e no ano seguinte sua mãe. Por isso, vai morar com seu avô na fazenda onde nasceu, a Fazenda Buquira. Depois da morte de seu pai, ele resolve mudar de nome. Isso era possível na época. De José Renato Monteiro Lobato, ele passou o seu nome para José Bento Monteiro Lobato. E sabe por quê? Fez isso porque queria usar uma elegante bengala que pertencia ao seu pai e tinha gravadas as iniciais do nome dele, José Bento Marcondes Lobato, JBML. Naquela época, era muito chique usar uma bengala. Em 28 de março de 1908, Monteiro Lobato casou-se com a professora Maria Pureza da Natividade, conhecida como Purezinha. Os dois tiveram 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Olhem aí a foto da Purezinha e depois a foto de toda a família, Monteiro Lobato, Purezinha e os 4 filhos. E olhem que cara brava da Purezinha. Obrigado por seu avô, Monteiro Lobato formou-se em direito, mas o seu desejo mesmo era se comunicar com as pessoas, o que o levou ao jornalismo. Era um homem quieto e envolvido em muitas coisas. Foi promotor, escrevia para jornais e revistas, fazia desenhos e caricaturas. Lobato também gostava de política, sempre esteve presente nos debates sobre os problemas nacionais e nunca deixou de opinar sobre os assuntos que afetavam a vida do país. E por problemas políticos, chegou até a ser preso. Monteiro Lobato era contra os modismos importados de outros países. Era a favor do resgate do que era realmente do Brasil e de sua tradição. Ele ficava chateado porque as crianças tinham que ler livros publicados em outros países e que não mostravam a realidade brasileira. Na época de Monteiro Lobato, as escolas eram muito rígidas e as crianças não tinham livros infantis para ler.
quase não existiam editoras no Brasil e elas não publicavam livros para crianças. Monteiro Lobato foi um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e também da América Latina. Em uma época em que os livros brasileiros eram editados no exterior, Monteiro Lobato tornou-se também editor, passando a editar livros no Brasil. Com isso, ele implantou uma série de renovações nos livros didáticos e infantis. Foi autor dos primeiros livros brasileiros para crianças e também revelador de Jeca Tatu, o homem do interior brasileiro. Em 1921, publica Narizinho Arrebitado. O livro fez tanto sucesso que Monteiro Lobato resolveu continuar com as aventuras da personagem em outros livros. Assim foram surgindo vários livros: o Saci, em 1921, Fábulas de Narizinho, 1921, o Marquês de Rabicó, em 1922, o Noivado de Narizinho, em 1927, Reinações de Narizinho, em 1931, As Caçadas de Pedrinho, em 1933, Emília no País da Gramática, 1934, Geografia de Dona Benta, em 1935 e Histórias de Tia Anastácia, em 1937. Em 1939, Monteiro Lobato publicou O Pica-Pau Amarelo, livro que conta quando e por que as personagens do sítio foram morar lá. As principais personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo são Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Tio Barnabé, Marquês de Rabicó, o Burro Conselheiro e o Rinoceronte Quindim. Todas as personagens criadas por Monteiro Lobato conviviam harmonicamente com personagens do mundo da imaginação, além de personagens que Lobato resgatava da mitologia grega. Dessa maneira, o escritor tinha como principal intenção divertir e educar por intermédio da leitura, incentivando nas crianças a vontade de aprender. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo fizeram tanto sucesso que foram adaptadas diversas vezes desde os anos 1950 para filmes e séries para televisão. O Sítio do Pica-Pau Amarelo foi ao ar na Rede Globo de 1977 a 1986, em parceria com a TVE e o MEC. Esta foi a mais conhecida das versões. Outras versões foram a da TV Tupi, entre 1951 e 1962, ao vivo na TV Cultura em 1964 e na Rede Bandeirantes entre 1967 e 1969. A série da Globo durou quase 10 anos e saiu do ar em 31 de janeiro de 1986. Ao todo, foram 69 episódios e 1.568 capítulos. Em 2000, iniciou uma nova versão na TV Globo. Assim como na primeira vez, a equipe da nova versão manteve-se o mais fiel possível à obra de Monteiro Lobato, mas se preocupou em aproximar o programa da atualidade. O aspecto rural presente na obra de Monteiro Lobato foi conservado, sem abrir mão de mostrar a realidade dos grandes centros urbanos. Em 2002, foi criada a Lei nº 10.402. Fica instituído o Dia Nacional do Livro Infantil a ser comemorado anualmente no dia 18 de abril, data em que nasceu o escritor Monteiro Lobato. Portanto, a data foi escolhida para homenagear o escritor, considerado o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira.
Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Esta é outra frase de Monteiro Lobato. Hoje temos na cidade de Taubaté o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Monteiro Lobato. O casarão que abriga o museu pertenceu ao avô de Monteiro Lobato e é também onde ele nasceu e morou por um tempo. O estilo é rústico, com grandes portas e janelas com padrões europeus da época. Também possui uma extensa área verde e espaços para apresentações teatrais com as personagens do sítio. O museu é aberto a visitações. Os visitantes são recebidos por Emília, Narizinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia e Pedrinho. As personagens ficam passeando pelo sítio, apresentando as dependências aos visitantes, brincando e se divertindo com todo mundo. O local possui um acervo com objetos pessoais, as primeiras edições dos livros do escritor, fotografias, mobiliário, banco de textos, bibliografia, documentações e uma vasta biblioteca com obras de Monteiro Lobato e de outros escritores. Agora que você já sabe o que é uma biografia, que tal começar a fazer uma? A biografia pode ser feita através de textos, de desenhos ou até mesmo em forma de história em quadrinhos. A biografia pode ser de uma pessoa de sua família ou outra pessoa que você escolher. Antes de começar, você precisa fazer várias perguntas para a pessoa escolhida, para saber os detalhes da história de vida dela. E você pode também fazer a sua biografia. Neste caso, quando nós mesmos escrevemos a nossa história, se chama autobiografia. Você vai fazer todas as perguntas para as pessoas que cuidam de você. Como foi seu nascimento, os lugares onde morou, os acontecimentos da sua vida até hoje. Registre tudo e depois continue registrando tudo o que for acontecendo daqui para frente. Quando você estiver adulto, vai ter muita história sobre você para contar aos outros. E não se esqueça de mandar para nós a foto do seu trabalho, seja uma biografia ou autobiografia. Queremos muito ver o seu trabalho. Ah, mais uma coisa! Não deixe de seguir nossas redes sociais. A nossa escola tem uma página no Facebook que você pode seguir, tem uma página no Instagram que você também pode seguir e temos uma página no YouTube. No YouTube, você precisa se inscrever e também ativar o sininho. Assim, você vai sempre ficar por dentro das novidades da nossa escola. Até a próxima!